Recast, o seu podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação. Com ele, Matheus Bittencourt, que eu queria um agente para me multiplicar em tantos eventos, meu amigo. São muitos eventos acontecendo de ar. E você, quão grande? e Alan Brás, que eu também queria, porque não dá mais. Essa semana foi muito louca, Matheus. A gente... Cabeça explodindo, meu amigo. Cabeça explodindo. De fato, explodindo. muita coisa acontecendo. Eu achava que realmente esse boom de eventos acontecia mais no final do ano, mas não para, né? E eu vou te falar que de tudo que está acontecendo no dia, né? Realmente é incrível ver o impacto acontecendo em tantas as áreas, e seja por várias notícias que estão saindo no mundo de tecnologia, né? E tantos anúncios, tantas discussões, né? Igual a gente comentou aqui no episódio passado, no grupo lá do Paper da Apple, né? Então, assim, várias coisas acontecendo, mas aí vai digerir. Eu preciso digerir essas coisas todas, meu amigo. Preciso digerir. Mas não dá, a gente não tem tempo para digerir, então vamos aceitar e entrar lá na nossa comunidade do WhatsApp. Quase batendo 250, falta 2, Matheus. Então, uma meta. Deus tem um toque, meus amigos. Entra aqui, é o primeiro link que está aqui em todos os episódios, em qualquer plataforma. Já se inscreve aí também no canal do YouTube, se você estiver ouvindo pelo YouTube. Segue lá no uma palestra nossa, já teve um evento com a gente, uma aula com a gente. Então, se está ouvindo aí, está vendo o que for, venha para o WhatsApp, venha falar com a gente, que realmente está incrível. Então, já fica aí o convite, por favor, vamos interagir. Até porque, meu amigo, teve uma coisa aqui que aconteceu semana passada. Tivemos uma grande live, né, com os nossos membros. Então, pois é, assim, a gente levantou essa ideia, já a segunda live que a gente fez, que para quem nunca entrou, é uma live fechada, então só entra, a gente não grava de propósito, até reclamaram lá no grupo que a gente não gravou, mas é o objetivo mesmo. Exatamente. Né? É a gente conversar livre, trocar ideia, como se a gente fosse num bar ali, num lugar informal, entendeu? Então a gente tá jogando temas, o primeiro foi tema livre, e daí saiu esse tema de IA na medicina, entraram vários médicos, né? Eu fiquei surpreso. Minha esposa entrou, contribuiu também. Obrigado, Gabriela. E fica aqui ajudada, cara. Foi muito legal, foi muito legal, foi muito legal. E vou te falar, eu fiquei impressionado. Eu acho que a gente fala isso há muito tempo, né? Que a gente realmente sabia que tem um impacto principalmente de outras áreas, aquela coisa toda que a gente queria ver sobre isso. Então, acho que para mim assim, foi muito rico, né? Ouvir uma perspectiva um pouco fora da nossa bolha, sabe? Eu gosto disso. E assim, o quanto tem, né? Igual a gente viu lá N exemplos, né? Então, assim, de pessoas que já estão fazendo no dia a dia e real, e até mais do que pessoas de TI, entendeu? Nossa, e isso impactou. Impactou muito. É o que a gente falou no episódio passado, né? Todo mundo vai ter que fazer ciência da computação, que eu citei lá? Não é o caso. Mas com uma tecnologia de base, todo mundo vai ter que saber um pouco, ou que nem esses médicos que entraram, Dr. Vitor, Dr. Augusto, entraram lá, eles deram exemplos de coisas que a gente não imaginava. Os caras já fizeram N cursos, já estão aplicando em agenda e prontuário, em exame, em várias áreas, né? E, de novo, não era uma aula, não era nada, era um papo informal, então... E eu fiquei surpreso até porque chegou um ponto da conversa até mais complexa, né? Saiu de algo raso, porque eu imaginava como seria, né, talvez, né, em uma outra área, não focado em TI, aquela coisa toda, mas foi super rica. E, assim, problemas reais e problemas até complexos de resolver. Então... Eu ouço muito, né? E acredito de verdade. O grande impacto aqui é você ter curiosidade. Porque a informação está disponível, opções estão disponíveis. Então, assim, e é engraçado porque eles comentaram, né, que eles vão de vários grupos, né? Eles vieram de vários grupos, justamente pela curiosidade de tentar, porque todo mundo quer tentar expandir, precisa fazer mais, aquela coisa toda, dar mais uma visão, ser mais autônomo, né? Para eles é importante, para mais questão de agenda, marketing, gerenciamento. Então, assim, para mim foi muito rico. Então, já estou aqui ansioso para mês que vem, para nossa próxima live. Quer saber mais? Quer saber sobre o próximo tema? Teremos na comunidade. Então, um desafio que eu lancei lá, que a gente foi cobrado, como todo projeto open source. Imagina que o nosso podcast é um projeto open source. E você está consumindo esse projeto, mas você sente falta de alguma coisa.
Como que você faz, Matheus? Você... No mundo open source? Você contribui. Sim. Então, eu lancei lá no grupo. Se você tá ouvindo a gente, quer marcar um papo ao vivo, é só marcar. Abre uma enquete lá, escolhe a data, marca, convida a gente, convida quem vocês quiserem e a gente entra. Esse é o espírito do podcast, certo? Exato, exato. E qualquer coisa. Vou lançar uma aqui no ao vivo, vai lá. Vamos lançar uma aqui no ao vivo. Então. E vamos, inclusive, disponibilizar o nosso GitHub, então. Para o pessoal que talvez está tímido, quer mandar lá, talvez ele mande direto no nosso GitHub, que tal? Pode mandar. O GitHub do Pull Request, né? Então, pode assim, mandar. aí quiser, mais fácil, tem mais familiaridade à vontade. Até porque eu vi esse comentário, então, inclusive, agora, outra coisa que estou devendo, hein? O pessoal falou assim, pô, vocês podiam botar conteúdo lá no GitHub de vocês, compartilhar. Falei, então já fica aqui, a gente estava discutindo aqui no backstage sobre isso, né? De entrar aqui no episódio. Então aqui já vamos um primeiro passo para oficializar aí, até um pull request até mais prático pro pessoal. Então, boa. Perfeito. Mais ali, isso foi só segunda passada. Sim, só segunda. Na terça rolou o Tech Nights lá no Rio, bem técnico, sobre VLLM. Teve um gringo que veio, que é o principal contribuidor do projeto, também lá agora da Red Hat. Mas foi bem técnico, bem denso. Então, um outro tipo de conteúdo, né? Nada de ferramenta, nada prático, uma coisa bem mais baixo nível. Mas foi muito legal também. Tá gravado. Tá lá no nosso canal do YouTube. Então, quem não pôde assistir e nem pode assistir o replay, tá lá, à vontade, liberado, conteúdo de alta qualidade. E assim, é até legal porque eu acompanhei faculdades postando que os alunos estavam lá no evento. Então, assim, realmente... rompendo barreiras. Não, o evento presencial ainda é muito legal, né? Essa troca. Tem todo isso. E falando em evento presencial, meu amigo, tivemos muitos. Mas aí, a gente estava aqui pensando, eu acho que a gente vai propor uma mudança aqui. Porque, de fato, a gente queria digerir todos os eventos, usar esse nosso episódio de hoje para digerir eles juntos. Então, vamos mudar um pouco a ordem, porque aqui é sem roteiro, a vida é sem roteiro. Claro, então, recebemos aí um áudio super especial sobre um evento. Então, a gente falou assim, por que não o episódio de hoje ser focado em eventos? Então, meu amigo, conta aí, porque é uma participação super especial, né, desse nosso... Deixa ela falar, então, e aí a gente comenta em cima. Vamos ver. Bora lá. Fala pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Monique Femi, hoje eu lidero o maior ecossistema de dados e inteligência artificial do Brasil, que é o Data Hackers, e também sou co-host do podcast Data Hackers e podcast Data Hackers News. Obrigado mais uma vez aí pelo convite e eu tô aqui para trazer um pouquinho das minhas impressões sobre o evento da IBM que aconteceu em Boston, nos Estados Unidos, que se chama IBM Think. Bom, primeiramente, para quem não sabe, esse é um evento da IBM que tem como intuito trazer as inovações das aplicações da IBM para o mercado, mas uma coisa que ficou muito forte nesse evento foi a maneira como a própria IBM se posicionou, que literalmente ela está preparada para o caos. Isso porque até 2028 a gente vai ter mais de 1 bilhão de aplicativos de inteligência artificial no mercado que devem ser criados aí nesses próximos 3 anos e a IBM se colocou ali pronta para resolver essa problemática, principalmente com as empresas que não têm essa expertise de poder fazer ou de estarem prontas para essa integração não só de aplicações, mas principalmente no que tange aos agentes de AI e tudo isso funcionando tanto com segurança, com escala e também com eficiência. Um dos destaques que foi muito mencionado ali durante o evento foi o lançamento do Watson e também as arquiteturas do próprio Watson, e uma delas foi a questão relacionada a uma plataforma que oferece mais de 150 agentes de AI prontos para uso, principalmente para essas empresas que desejam ali automatizar suas tarefas com outras áreas, como por exemplo, áreas de compras, de vendas, de recursos humanos. E esses agentes podem ser personalizados e integrados com mais de 80 plataformas ali do mercado, como por exemplo a Adobe, a AWS, a Oracle, a Salesforce e outras plataformas que a gente conhece. Então, trazendo só um resumo rápido, é um pouco disso do que eu vi lá no evento da IBM. Tem muita coisa, tem muitas parcerias, principalmente com a Meta, que eu fiquei super surpresa. Eles trouxeram um pouquinho de um caso de uso junto com o Llama.
e a gente sabe que a gente teve recentemente a atualização do Llama aí para o mercado e tem muita coisa acontecendo, e essas parcerias posicionam também a IBM de uma maneira diferente do mercado do que a gente está acostumado de ver dos últimos anos. Eu agora estou curiosa para saber quais são os avanços dos próximos meses, do que a IBM vem trazendo como possibilidades. Então, essas são as minhas impressões que eu deixo aqui para vocês. Espero ter contribuído e contem sempre comigo. Até mais. Que maneiro, olha, muito bom. É interessante, né? Eu acho que ouvir numa outra perspectiva, né? Eu acho que é mais uma pessoa super conhecida, né? Eu acho que tem toda essa vivência, essa simplificação, porque eu ouvi isso, meu amigo, no outro evento que a gente vai comentar aqui, né? Que foi o Febrabantec. Sim, assim, mas primeiro vamos agradecer a Monique que foi convidada, foi lá em Boston, viveu essa experiência que a gente ficou morrendo de inveja aqui, né, Matheus? Que a gente chique é outra coisa, né? Mas a gente pediu para quem foi falar com propriedade. E ela trouxe aí um resumo muito Monique, legal. Muito obrigado, porque eu acho que essa simplificação que é muito boa. Né? Eu acho que é isso que eu comentar que eu vi no Febraban, depois eu vou falar um pouco mais sobre o Febraban. Assim, eu acho que o desafio é justamente esse, como é que simplifica algo complexo. Né? Eu acho que é como passar essa mensagem. Então, assim, eu acho que... E a escala, né, também, né, Exato. Matheus? Plataformas de Adão aí, de ter, o que ela falou, bilhões de agentes, de produtos de acho que a gente já está vivendo uma proliferação. Sim, eu até estava comentando. Assim, é até engraçado, porque eu fui num cliente no ano passado que ele até comentou, né? Qual vai ser a próxima atualização da Gartner? Porque a Gartner falava, vai ter 80%, acho que é o número... 80% das empresas vão ter alguma coisa de GenAI até 2026. Agora, 85% das empresas já vão ter a gente já até 2025. Então, já assim, esse ano, né? Já esse ano. Então, assim, e é a mensagem que tem lá, mas para ter a gente, precisa ter conexão com ferramentas, que é o que você vem falando, e ela botou lá todas as ferramentas corporativas. Precisa ter segurança, precisa ter extração dos serviços, governança, né? Então... Eu acho que, para mim, irmão, eu acho que fica muito claro. E aí até, eu me dá um orgulho sobre isso. Porque o que eu mais ouvi, e aí já puxando aqui, novamente, obrigado, Monique, e aí puxando esse link do que foi no Salão no Think, né? Agora que a gente viveu aí, eu vou puxar pro lado do Febraban, tive o orgulho aí de participar da Febraban, que, de verdade, parou São Paulo. Aquele lugar já é engarrafado. Vou te falar que a Febraban, o número não oficial que me passaram, pelo menos na segunda, tinha por volta de 55 mil pessoas. Meu Deus! Então, assim, Alan, não dava para respirar, meu amigo. Naquela Expo, Transamérica, Transoeste. Não, Trans alguma coisa. Transoeste aqui no Rio, BRD. Então, o que eu queria ouvir de você é isso. A Monique trouxe a parte que foi lá em abril, maio, a parte de lançamentos, a parte mais, vamos dizer assim, mais abstrata. Os anúncios. Agora, acho que você tá vindo quentinho da Febraban semana passada, acho que aterrissando já, né? Já passou eu acho tempo. Que assim... pensando aqui na Febraban... desculpa. Não, um fator interessante que ela só botou no final, que a gente esqueceu de comentar, é que isso só vai ser possível através de parcerias. Ninguém vai conseguir fazer essas coisas sozinho. Sim, então queria que você falasse disso também que rolou lá na Febraban, de... O que você viu lá? Você fez uma apresentação muito chique, que eu vi fotos. Eu tive essa honra aí, né, exclusividade falando com nossos ouvintes. Deu uma palestra sobre agentes de IA, né, justamente até me convidaram para ir, assim, palestra na Febraban, óbvio que é um marco, né, claro, que é o maior evento de tecnologia financeira, e de fato estava lotado, meu amigo, lotado, às vezes demora, não dá para respirar de tanta gente, né, mas assim, eu acho que é o momento, principalmente, acho que aqui no Brasil, que a gente tem um mercado muito forte, né, e de muitas inovações, né, Pix, né, sendo referência, várias novidades sobre Pix, sobre Drex, né, estava falando sobre isso, sobre computação quântica, porque os bancos são mais preocupados sobre isso, aquela coisa toda. Mas eu acho que, assim, de fato, a mensagem da Febraban, e aí olhando sobre todos esses pontos, eu dei uma olhada aí nos outros stands, então, assim, os principais players estavam lá, de Big Four estava lá, né, então, assim, Google estava lá, Salesforce, Microsoft, né, Amazon de uma forma geral, falando sobre isso, né? Então, assim, eu acho que, e principalmente empresas de forte consultoria, os principais bancos lançando as novidades, né? Que Febraban, né? A Febraban, e é o momento que você tinha que estar lá. O presidente do Banco Central estava lá anunciando sobre as novidades aí de Pix automático e assim por diante.
Então, assim, eu acho que o que eu vi e senti muito, né, é até engraçado, tá? Eu acho que as principais empresas, né, assim como a IBM, eu acho, comentando, né, e falando sobre a gente, vários bancos falam que já estão usando a gente. Então, assim, eu acho que... E banco ali acaba tendo essa competição muito acirrada, né? Eu acho que, assim, eles precisam estar fazendo, já está fazendo, porque eu acho que tem que ter esse pioneirismo aí na sua estrutura e até como uma estratégia de marketing, com certeza. Então, mas eu admito para você, meu amigo, que eu esperava ver mais empresas falando de IA, gente, IA. Eu achei pouco por palco da Febraban, e assim, e aí tá engraçado porque a gente comentou, eu dei a palestra sobre a gente de IA, e eu ainda tenho esse sentimento, que a gente ainda tem muita gente que precisa ouvir falar sobre isso. Né? Eu falei, o pessoal, caramba, tem muito, eu falei, gente, sim. Né? Então, acho que fica aqui mais uma vez, né? Esse ponto que a gente conhece, igual a gente está falando, né? Na live, médicos já fazendo um montão de coisa, usando, mas muita gente ainda não, o que me assustou. Então, assim, eu acho que, gente, não tem como. Eu acho que a vinda de Web Summit, Febraban, a gente estava em vários eventos lá, assim, de vários pioneiros de inovação e tudo mais. IA é uma realidade, ponto final. A gente está falando dos avanços da IA, né? De o jeito de fazer agora das aplicações e tudo mais. E eu acho assim. E outro ponto, meu amigo, que eu acho que fica aqui até um ponto de orgulho. A gente já fala sobre isso. O momento que chegou, que agora, provavelmente falando sobre a gente, casos de usos reais, virou muito mais sobre uma solução, né, de IA, e que a gente precisa ter esses pontos que eu comentou, segurança, governança, não só mais algo apartado, um chatbot, um assistente, e assim por diante. Então, acho que agora a discussão é muito mais rica. Com certeza. Ela precisa ser complexa, né? Então, assim, precisa ser complexa, ela precisa ser mais completa. Completa. Eu lembro do complexa do Singularity, né? Então, assim, eu acho que ela precisa ser mais completa para ela ter os casos de uso reais. A gente fica discutindo muito o que é hype, o que é ROI, né? Então, assim, eu acho que a diferença para mim está aí. Então, em resumo da Febraban, evento muito cheio, muita coisa acontecendo, né? E tudo mais, realmente, para São Paulo, né? Para acontecer, eu acho, para o país, gente, país inteiro, até de outros países. E eu acho que a mensagem que ficou, com certeza, a tecnologia avançou demais, não tem como. Agora é como a gente escala e faz do jeito certo. E é o que a gente comenta aqui nos episódios, né? Então, eu acho que... não é fácil. Mas para escalar tem que começar, né, Matheus? Então... Eu acho que essa é a questão. Por isso que eu fico aqui. A gente fica cada vez mais complexos no nosso discurso, e mais completos, mas muita gente nem começou ainda. Não, e para essas não dá pessoas, pra começar o gap nada fica complexo. cada vez maior. E esse é o ponto. O começo sempre é mais simples, é mais incremental, né? Mas antes da gente falar do começo, deixa eu contar aqui da minha semana aqui também. Até porque eu ia falar, você foi num grande evento, né? Não foi como a Febraban Tech, não foi 55 mil pessoas, nem sei quantas pessoas foram, mas chuto umas 10 mil fácil, porque foram também vários dias, que foi o Campinas Innovation Week, que rolou aqui em Campinas. E eu me surpreendi, viu, Matheus? Já é a segunda edição, ano passado eu não pude ir, eu estava em outro lugar na semana que aconteceu, e um barracão da estação de trem, super... Assim, lá é aquele lugar, hoje todo mundo faz arquitetura industrial para ficar moderno, lá, tipo, tem uns guindastes de trem, assim, muito legal. E uma feira enorme, né, um espaço ali de startup, de faculdades, de empresas, de instituições também, de investimento, vários palcos, acho que tinha uns 4, 5 palcos também. E eu consegui, foi a semana inteira, eu consegui 2 dias, foi muito interessante. Eu destaco uma palestra que eu vi do Gartner, do diretor do Gartner, que foi muito legal, falou de hype cycle, falou de adoção. Inclusive, ele deu um insight legal, que ele falou de 2 tipos de implantação de IA. Uma implantação mais estável, então, ou seja, vamos fazer um plano aí de implementação de 3, 5 anos e ir incrementalmente num processo bem estável, e uma mais acelerada, de experimentação. Entendi. Então eu vejo todo mundo muito ansioso para fazer essa experimentação rápida, porque se não botar IA, tô por fora, tô atrasado. Sim. Mas ele colocou que não. Né? Deu um aspecto interessante também, que a gente também vem falando aqui de 2 extremos,
Ele fez um gráfico daqueles de quadrante de baixa complexidade, alta complexidade e alta senioridade e baixa senioridade de quem está fazendo. Sim. Então ele coloca que as IAs, principalmente generativas, são bons nos dois extremos. Qual que é? E a gente fala muito isso no impacto da carreira dos júniors, né? Quando o trabalho é de baixa complexidade e exige pouca experiência, você consegue facilmente automatizar com IA. Com certeza. E quando o trabalho é muito complexo, mas a pessoa também é muito experiente, que é o caso dos médicos que a gente discutiu lá, também ajuda muito, porque você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você precisa, e aí você consegue ser mais produtivo. Agora, nos outros dois casos, atrapalha, né? Porque você tem pouca senioridade e está fazendo uma coisa muito complexa, só vai te atrapalhar. E no outro caso, ótimo ponto. E no outro caso também, né? Se você é muito sênior e está fazendo uma coisa muito básica, também vai ficar meio estranho ali. Então, foi esses dois insights da palestra do Gartner, achei muito interessante. Gostei. E no segundo dia que eu fui, eu vi a palestra da Michelle Schneider, que escreveu o livro O Futuro do Trabalho. Inclusive, eu consegui uma dedicatória. Obrigado, Michelle. A palestra dela né? foi muito instigante também. Ela pegou aqueles skills, sabe? Aqueles 10 skills também, que foi feito desde 2018, antes de explodir GPT, de 2023 e agora de 2030. E assim, ela consolidou em quatro pilares. É aquele, criatividade com certeza, porque você tem que aprender rápido, tem que estar sempre curioso. A parte também de equilíbrio, de saúde mental foi colocado, que tem sido muito falado, né? Que a gente viu a parte, tipo, nós estamos sendo impactados não só nas carreiras, mas em tudo, né? Então certeza. Também recomendo muito o livro, recomendo muito seguir a Michelle. E, cara, o resumo foi... e teve uma visita inusitada que eu encontrei lá. Não sei se você lembra do Hacatruck. Você lembra do caminhão? Lembro! Tava lá? Tava lá o Hacatruck, tirei foto, postei também, que para quem não sabe, uma iniciativa da IBM com o Instituto Eldorado, com a Softex, e roda o Brasil aí. Então, se você já viu o Hacatruck, já fez algum curso no Hacatruck, comenta aí com a gente. É um projeto bem legal, porque é um caminhão, uma carreta, só que ele, como se fosse um trailer, assim, ele abre as duas laterais. Então vira uma sala. Eu nunca fui, nunca consegui. Vira uma sala de uns 60 metros quadrados. É uma coisa, assim, impressionante o que vira por dentro. Que maneiro. Então foi bem inusitado. Não consegui encontrar o Luiz Flávio, meu amigo, que toca o Hacatruck, porque ele foi num dia, eu fui no outro. Depois foi no dia, eu fui no outro. Sempre assim. Mas foi muito bom, então. Cheia a semana de eventos. Sim, eu acho que é justamente isso, né? É bom para a gente até digerir. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. Eu sempre gosto de ouvir em outras temáticas, até outros pontos de vista, né? Eu acho que isso é rico. Mas, assim, meu amigo, então, assim... Em setembro também tem um mega evento em São Paulo, Temos TDC e fica aí o convite. Hoje é o último dia para submeter palestra, hein? Então, você que quer falar sobre IA generativa ou sobre AI Agent, submeta, porque as pessoas que vos falam aqui, né? Eu e Alan temos o orgulho aqui de coordenar essas trilhas, então nos veremos lá nesse grande 17 evento. a 19 de setembro em São Paulo. Esse grande evento. Então, e tem outras trilhas também, se você não está com vontade de pensar trilhas, pode submeter mais de 30 trilhas. Vai ter também depois workshop, se quiser. Mas se quer falar movimento de carreira, aproveitar, o dia é hoje. Então submeta, não pensa muito, submete. Não precisa estar com a palestra pronta, né, Matheus? É o título, a descrição, a motivação. Escreve bem, né? Faz um textinho bom para quem sabe a gente se vê lá. Uma dica também que eu dou, Matheus, para quem está submetendo: manda conteúdo de nível mais intermediário e avançado. Sim, chama mais atenção dos revisores. Sim, então vai ter muito nível iniciante, claro, o evento. Mas eu acho que eu acho até bom esse ponto, tá lá. Acho que a gente teve uma prep aí, até com a própria Yara, né? Já falou com a gente aqui no Pull Request, ficar um abraço aí pra Yara. Ela até falou isso, que assim, eu acho que pelo nível que tá e pela demanda que o pessoal tem de TDC, realmente o desafio agora é como a gente coloca o conteúdo alto. Sim, o nível de maturidade também dos participantes tem aumentado, então faz todo sentido. E para fechar, Matheus, semana que vem eu tive a honra de ser convidado pela também a nossa colaboradora aqui, que já mandou PR, a Flau Boni, que aí mexe com PhD em filosofia, mas ela manja muito de IA, me chamou para um
curso da ISPM, igual você que terminou o seu, da ISPM, Inteligência Artificial para Liderança, Pensamento Crítico e outras soft skills. Então a gente vai falar, eu vou falar. Maneiro. Dar uma pitada técnica, né, de por que a IA é assim, por que a IA generativa é assim. E as inscrições estão abertas e já começa semana que vem. Então, dia 24 começa, são 4 aulas à noite. Então corre aí no link. Manda lá nosso grupo. Se inscreve lá. Que realmente vale a sua pena. Até porque você, meu amigo, tá sendo disputado, né? Agora a pessoa achei que é outra coisa, Então, meu amigo, pelo tempo aqui, tô digerindo aqui os eventos, muita coisa aconteceu, né? Eu acho que até faz o seguinte, a gente tem até um outro PR aqui para revisar sobre IA, né, em RH, entrevista, mas vamos postergar esse PR. Porque eu acho que pelo dia de hoje a gente precisa de um outro PR. E a gente, como comunidade, precisa de um outro PR. Então, a pergunta que fica o pessoal é o seguinte: qual dica você daria para quem está começando a implementar IA generativa ou agente de IA? Porque uma coisa que a gente fala aqui tanto, né? Eu acho que vendo exemplo aí dos médicos, na Febraban, aquela coisa toda no Campeonato Innovation Week que foi, assim, a gente vê muita ISPM, que a gente fala que muito avançado. Aquela coisa toda, esse gap todo, mas tem sempre como começar. Exato. Então, como começar, todo mundo pergunta, é por N8N, é por Python, é por eu assino o ChatGPT, eu não sei. Dá uma dica aí para quem tá. Como o que você fez, o que você está fazendo. Se alguém te nessa pegada, Matheus, vamos lançar o nosso agente do Pullcast. E você, a partir de segunda que vem, dia 23, você vai poder conversar na nossa comunidade sobre todo o conteúdo de todos os episódios que a gente já fez com um agente de verdade. Lançou aqui no Porque vivo, aqui a gente faz o que fala. Então a gente já começou e vamos comer a nossa própria comida aqui, né, Matheus? Boa. Só vamos. Porque gente falando aí, por aí, tem muito, mas fazendo, não sabemos. Então nós fazemos. Inclusive, o nome, vamos botar lá o pessoal da comunidade escolher um nome. Nome nossa Escolha um nome para nossa comunidade. Caramba, adorei, meu amigo. Meu Deus, adorei. Muita coisa para essa segunda. Isso. Então, ouça aí o nosso episódio, compartilhe, aproveita o feriado de Corpus Christi também na quinta-feira. Então não tem desculpa para não ouvir e não colaborar aqui com a gente. Pois é, até porque a nossa comunidade open source de IA depende de você. Então, meu amigo, nos vemos aí no próximo episódio. Até o próximo. Valeu. Para mais informações, acesse pullcast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.